Vocês vão ter que aceitar aí um ok na tela de vocês. É uma novidade do Zoom para quem não quiser ser gravado para sair da reunião. Bem, mas eu queria agradecer mais uma vez todos aqui que estão presentes e a gente vai começar hoje a nossa noite do Evangelho e as nossas vibrações online. Hoje nós temos a explanação do Fábio, que ele vai falar do capítulo 9, o item 6, a afabilidade e a doçura. Depois a gente vai ter os comentários do livro Pão Nosso, mais as vibrações, que a Silvinha vai fazer as vibrações hoje, e a prece final. Então, eu vou fazer a prece inicial, gostaria de convidar todos vocês que se ajeitassem nessas cadeiras, se sentissem confortáveis, simplesmente para deixar o seu coração conectar com essas vibrações do ambiente, com essas vibrações dos nossos mentores espirituais, de amor e paz, onde eles estão sempre presentes para nos guiar, para nos intuir, para permitir que o nosso caminhar seja mais fácil, com o apoio daqueles que estão juntos a Jesus, juntos a Deus nosso Pai, para nos proporcionar melhores momentos aqui na Terra, agradecendo hoje por estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para começar mais uma noite de Evangelho, onde a gente possa estar com o coração aberto para a gente receber esse aprendizado e realmente colocar em prática aqueles pequenos momentos que a gente tem durante o dia, onde a gente pode realmente olhar com um olhar diferente e aproveitar aqueles ensinamentos que estão lá no Evangelho, mas que a gente traz aqui um pouquinho a cada sexta-feira, para que a gente recorde, para que a gente converse e coloque isso no nosso dia a dia. Pedindo a permissão aos nossos mentores espirituais para iniciar mais essa reunião dessa noite, agradecemos, que assim seja. Então, como eu falei, vou pedir para o Fábio começar, né, a explanação do Evangelho dessa noite. Vai lá, Que Fábio. assim seja, né? Vamos sim, vamos junto. Primeiro, é muito gostoso estar aqui. Eu adoro participar no centro. Tô com saudade de estar pessoalmente, né, com todo mundo, mas acho que essa saudade ela é de todos nós, né? Então que a gente possa muito em breve estar juntos aí. É sempre um desafio estar aqui falando dos temas do Evangelho, porque para mim é uma cobrança muito grande que eu tenho para comigo de vir aqui falar alguma coisa, e eu sempre me pergunto, né, quanto eu faço disso tudo que eu vou falar, né? Que eu ainda estou na minha caminhada também, no meu desenvolvimento, né? E também é muito importante porque para mim, né, contando um pouquinho da minha experiência, não começa ontem ou um pouquinho hoje à tarde, o preparativo, né? Começa lá quando eu leio o dia, o tema, o que é, minha cabeça já começa a pensar. Então, a importância para mim de estar aqui também, além de eu gostar muito e de aprender, é de conviver com esse tema, né, por um bom tempo. Então é uma experiência bem bacana assim, né? E de poder daí fixar até mais o ensinamento e o conhecimento, né? Mas eu estou aprendendo também e aí a gente vai aprender juntos aqui, tá? Eu vou fazer uma leitura aqui vou compartilhar com vocês aqui a minha tela e o tema dessa noite e a apresentação, tá? Se vocês me virem aí, às vezes, olhando para baixo aqui, é que eu estou com o celular ligado também para que eu possa me ver, porque na versão que eu uso aqui da internet eu não consigo me ver, tá? Então é isso, tá bom? Só para avisar, não estou no WhatsApp não, hein? E o capítulo de hoje, ele é o capítulo 9, e dentro do capítulo 9, o item 6 é a afabilidade e a doçura. E foi muito interessante porque essa semana, na quarta-feira ou na quinta, eu conversava com um amigo e ele foi falar de uma outra pessoa e ele falou assim: Nossa, o Caio é uma pessoa tão afável.
e eu acho que eu nunca tinha escutado essa palavra, ou eu não me lembrava que outra vez no passado eu tinha escutado essa palavra, né? E tem a ver com o tema dessa noite, tem a ver com essa parte aqui do que eu vou passar. Então, assim, uma curiosidade. Eu acho que não é uma palavra tão comum para nós, né? Mas vamos lá. É... Aí eu vou, o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Eu vou fazer um pequeno resgate aqui daquelas citações que aparecem no começo do capítulo, né? Geralmente retratadas, né? Frases de Cristo. Então tem uma aqui que é bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Aí tem mais uma de Mateus também, bem-aventurados os pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. E mais uma, aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e aquele que matar merecerá ser réu no juízo final. Mas eu vos digo que qualquer um que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser réu no juízo final. Que aquele que disser ao irmão raca merecerá ser réu no conselho. E aí faltou desculpa, um pedacinho aqui que não está colado. Mas quem quiser e deve se aprofundar no capítulo um pouquinho mais e pegar esse começo, vá lá no canal do YouTube do Centro, quem não teve na semana passada aqui com a gente, e assista a palestra da Érica, que foi muito, muito legal, maravilhosa, adorei. Bom, vamos dar a sequência. Opa, apareceu aí. Pois essas máximas Jesus estabeleceu como a lei da doçura, moderação, a afabilidade e a paciência. Então, o item 6 é uma instrução dos espíritos, né, de Lázaro, lá de Paris, quando começou o espiritismo, né? E tem o título A Afabilidade e a Doçura. E ele fala assim, começa assim: a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que são a sua manifestação. Aí eu coloquei aqui, né? Eu fui atrás da palavra afável, como fazia muito tempo que eu não escutava. Claro que a gente tem um direcionamento do que é a palavra, né? E uma noção assim maior, mas eu fui colocar porque talvez isso se passe com vocês também, né? O significado é delicado, né? Educado com o outro, né? Amável, né? Cortês. A gente usa bastante a palavra amável, cortês, né? Mas afável pouco. Vamos começar a usá-la de novo, né? De aspecto ou fisionomia agradável, né, bondosa, né, uma pessoa que parece assim bondosa, né, também. Bom, dando sequência, entretanto, é preciso não confiar sempre nas aparências, pois a educação e o traquejo do mundo podem dar o verniz destas qualidades. Né? Quanto a cuja fingida simplicidade não passa de uma máscara exterior, uma roupa cujo corte bem calculado dissimula as deformidades ocultas. O mundo está cheio dessas pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua, dourada quando falam cara a cara, se transforma em dardos venenosos, envenenados quando falam por trás. Uma coisa muito legal dessa passagem é que ela é muito direta, né? Qualquer um de nós, lendo aqui esses parágrafos, podem perceber situações, né, na vida ou que passamos, né, aonde a gente se deparou com alguns desses fatos aqui relatados, né? Então eu achei isso muito muito interessante essa narrativa, né? A essa classe pertencem ainda os homens que são bondosos na aparência, mas tiranos domésticos, que fazem sofrer a família e os subordinados com o peso do seu orgulho e do seu despotismo, como para compensar o constrangimento que lhe é imposto fora de casa. Despotismo aqui tem o mesmo significado de tirano, tá? De tirania, né? De impor um poder ali que não lhe é devido, às vezes excessivo, tá? É nesse sentido. Não ousando se impor perante os estranhos que os colocariam em seu lugar, querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes. Envaidecem-se de poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem imaginar que poderiam acrescentar mais seguramente ainda, né? E sou detestado, né? Porque quem gosta de conviver com alguém que apresenta traços de tirania ou de um tirano, né? Ninguém gosta. As pessoas podem não falar,
nas hierarquias familiares ou na nossa organização social muito mais antiga, né, onde se tinha um autoritarismo muito maior, né, isso era ainda muito mais presente, né. Eu acho que pouco a pouco a gente está caminhando para se livrar cada vez mais desses traços, né, de, por exemplo, uma família super, eh, autocrática, de ter alguém ali que não dá a voz para o outro, né. Acho que a gente está cada vez mais se livrando disso, ainda bem, né. Não basta que os lábios destilem leite e mel, pois se o coração nada tem com isso, trata-se apenas de hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se contradiz. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade, e sabe que, além disso, se pode enganar os homens pela aparência, né, ou as aparências, não pode enganar a Deus. Então eu vejo esse texto como um texto muito perto da gente, muito próximo, que a gente consegue se encontrar em se ver em vários momentos aí da nossa vida, né, e ele é muito direto também, né. Não adianta nada o que a sua aparência, se o que você tem por dentro é outra coisa, né. Você pode até, por um certo tempo, enganar as pessoas, né, mas você não engana a Deus, né, a sua essência nunca vai enganar a Deus, né, e também não enganará as pessoas por muito tempo, com toda certeza. Então, o que nos resta, quando a gente observa alguns desses traços aqui, é a gente trabalhar na nossa reforma, né, trabalhar na nossa mudança. Eu acho que é isso que é legal da gente poder conversar sobre tudo isso. Aí eu separei agora alguns pedacinhos ali da vida cotidiana, né, junto com alguns pequenos recortes aqui do texto, para ilustrar um pouquinho melhor isso no nosso dia a dia, né. Eu gosto bastante de pegar os temas que tem no evangelho e olhar para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia e ver ainda mais onde eles estão presentes ali. Então eu fiz alguns recortes aqui para trazer para vocês e para a gente conversar, e eu vou passar a partir de agora, né. Um deles é esse, é uma frase de Platão: "Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias, e pessoas mesquinhas falam sobre pessoas." E aí, vamos fazer o link dessa citação dele aqui, que para mim ela é muito pesada, né, muito poderosa, né, e diz muita coisa aqui, né, com o texto. Então, peguei um pedacinho que diz assim, né: "Cuja língua dourada, quando falam cara a cara, se transforma em dardos envenenados quando falam por trás." E aí um tema que ocorre muito, e com todos nós, infelizmente, é por que que a gente fala tanto dos outros, e mal, muitas das vezes, ou boa, né, aquela fofoca, sabe aquela fofoquinha? Fala de uma coisa de um, da vida de um, da vida do outro, do jeito do um, do jeito do outro, né? Em todas as rodas de conversa da família, dos amigos, do grupo, de não sei na onde, do trabalho, a gente vê esse tipo de coisa, né. As pessoas, e eu me incluo aqui também, conforme eu falei, eu não sou nenhum santo, eu estou trabalhando na minha reforma, né, também. O que que nos compele, né, o que que nos coloca, assim, para a gente falar dos outros, né, parece que tem alguma coisinha dentro, assim, né, uma coceirinha, um negócio ali, né, de saber da vida do outro, de falar da vida do outro, né, é impressionante isso, né, e boa parte das vezes, infelizmente, a gente fala mal, né, a gente fala dos defeitos, a gente fala do que podia ser diferente, a gente fala das das feiuras, né. Por que será que isso acontece, né? Eu pensei numa hipótese, assim, será que é porque falar da feiura dos outros nos torna menos feio, né? Eu tenho aqui os meus defeitinhos, né,
e na medida que eu também falo disso dos outros, né, eu tiro meio que o holofote de mim e coloco o holofote no outro, né. E eu também, talvez isso me conforte, né, porque não é só eu, né, aí eu viro assim: "Ah, não sou só eu que tenho esse defeito, não sou só eu que fui mal na prova, não sou só eu que outro dia perdi a cabeça, né, olha aí, o cara também, o fulano também, o ciclano também, né". Não sei, mas eu acho que talvez possa fazer um pouco de sentido isso sim, e também, né. Então essa é a primeira reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Pensei muito sobre isso e volto aqui na frase anterior para a gente refletir, né. Pessoas normais falam sobre coisas, pessoas inteligentes falam sobre ideias e pessoas mesquinhas falam sobre outras pessoas. Claro que aqui é no mau sentido, né, no da inveja ou da fofoca, nesta linha, né. Bom, vamos passar para a próxima, reflexão aqui, mais um recorte do texto. É o mesmo diante do mundo ou na intimidade, ou seja, a pessoa não muda, ela é realmente a mesma, né. E aqui eu trago também uma reflexão que um amigo um dia comentou comigo, dentro de uma conversa que a gente teve, né, por que que tratamos desconhecidos bem e maltratamos as pessoas do círculo íntimo? Vou fazer um esclarecimento aqui, não é que a gente deve tratar desconhecido mal, muito pelo contrário, né, a gente tem que tratar as pessoas, a gente precisa ser cortês, a gente precisa ser afável, né, amável, né, como diz lá o início desse texto e do capítulo, né. Mas percebam, e eu vejo isso, e eu já fiz isso, eu já fiz uma reflexão comigo de como eu tô, às vezes, no meu círculo íntimo, em alguns momentos, aí de repente toca o telefone, é um amigo, e parece que muda, né. "Oi, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o que lá", né, ou às vezes você tá numa situação no seu círculo íntimo, né, com pessoas, e aí você vai para um outro ambiente, chega no outro ambiente, parece que nada está acontecendo com as outras pessoas, está tudo bem com todo mundo, mas, há pouco não estava e depois se você voltar para o círculo íntimo, né, um exemplo, o que que é círculo íntimo, né, são as pessoas mais próximas de você, tá. Às vezes seus filhos, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu tio, às vezes um grande colega de trabalho, são pessoas mais próximas, geralmente o círculo íntimo são pessoas que você estima mais, né, que você tem mais amor, e aí é engraçado que parece que na mesma medida que o amor é grande, parece que as outras, emoções muitas vezes também ganham a mesma proporção, né, e aí quando a gente sai desse círculo íntimo, né, vamos dar um exemplo aqui, a gente está indo para um churrasco em algum lugar, né, em comemoração ao Dia dos Namorados, que é amanhã, eu vou falar uma situação de casamento, de namoro aqui, aí você de repente brigou no carro, né, ali brigou, um virou a cara com o outro, ficou tudo mal, não sei se é só comigo que já aconteceu isso, tá, talvez eu seja uma exceção, né, sei lá ou não, mas enfim, aí, eh, você chega no lugar de destino, um churrasco, descem dos carros os 2 e ali com aquele pessoal, com aquela turma, parece que nada aconteceu. E você trata as pessoas super estava de cara virada aqui, brigou, de repente falou alto, falou alguma coisa ali e tal, mas daí chegou lá, ficou tudo tá legal, tá tudo bem, tá tudo bacana, né, ou coisas assim do tipo, e depois na hora que volta para o carro de novo, né, volta naquela nhaca que estava quando saiu. É claro que eu não estou dizendo aqui que para você vai descer do carro também e você vai brigar com aquelas pessoas que estavam lá, não é isso. E talvez esse nem tenha sido o melhor dos exemplos. Vamos pegar um exemplo do trabalho, né. Às vezes você volta do trabalho aborrecido com alguma coisa, chateado, você teve uma briga no trabalho, que não tem nada a ver com a tua casa, e você chega em casa e você acaba descontando aquela emoção represada que você não pôde, né, que você não pôde de repente, claro, vou xingar meu chefe, ele vai me mandar embora, né, vou falar tudo que eu queria falar para ele, você engole esses sapos.
E aí a hora que você chega na sua casa, às vezes você solta aquilo lá para quem não tem nada a ver com aquilo, né. Então, isso é uma coisa muito interessante para a gente pensar por que que isso ocorre, né. E talvez essa situação do trabalho seja mais propícia aqui para o tema, né. Então deu algo muito errado lá, e a hora que você chega aqui, você acaba descarregando numa outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo, né. Então é mais uma reflexão para a gente fazer linkada com o texto, né. Como que a gente pode, se abalar menos, né. E aí eu venho para a última reflexão, que tem uma frase aqui de uma parábola ou de uma história que eu conheci há muito tempo, e que tem a ver com essa última situação que nós falamos, e tem a ver com o nosso desenvolvimento também, com a nossa evolução, e eu vou explicar um pouquinho. Qual que era a história, né? Diz que um escritor foi visitar um amigo, fazia muito tempo que eles não se viam, né? E eles saíram para caminhar, e esse amigo todo dia comprava um jornal na banca, né? E aí foi na banca comprar o jornal e: "Olá, bom dia, né, o senhor poderia ver um jornal?" "Tudo bem, o senhor poderia ver um jornal para mim?" E o jornaleiro nem meio que olhou na cara dele, falou: "Ah, tá aqui", né, de um meio rude, meio áspero, assim, sabe, de um jeito que quem já trabalhou com vendas ou com cliente nunca se deveria tratar um cliente assim, né. E aí a pessoa esse amigo pegou o jornal, né, "Olha, muito obrigado, tá aqui o dinheiro, tal, tenha um excelente dia", né, e nem resposta ele teve, o cara nem olhou para a cara dele e ele saiu, né. Aí o escritor que estava junto dessa pessoa naquele momento virou e falou: "Olha, eu, puta, notei essa situação, eu vi essa situação e me incomodou um pouco, né. Você foi super cortês, você tratou aquela pessoa muito bem, cara, e ele te maltratou, né, deu a mínima para você, né, parece que você é teu trajeto, que você sempre deve passar aqui, comprar o jornal, né. Por que que você fez isso, né? Por que que você agiu dessa maneira com ele então, né?" E aí ele falou essa frase que está aqui, né, "Simplesmente porque não quero que ele decida como eu devo ser e agir". E primeira vez que eu conheci esse texto, e eu me deparei com ele, foi um choque, né, porque ele é um outro formato, né, uma outra maneira de você dizer aquela questão de você dar a outra face, né. Você chegou com gentileza e foi gentil, você teve não foi recíproco, ao contrário, e mesmo assim, você seguiu esse caminho, né, você deu o oposto do que você estava recebendo ali, né, você continuou sendo gentil, você continuou tratando aquela pessoa bem, né. E esse finalzinho aqui, né, porque eu não quero que ele decida como eu devo ser e agir, eu acho que é algo que nós devemos pensar muito, porque nessa jornada de autoconhecimento, de reforma íntima, de trabalho dentro da doutrina espírita, a gente se depara com muitas coisas que nós precisamos começar a fazer, né, parte dessa reforma, e que outras pessoas às vezes não estão nesse mesmo momento que nós estamos, né. Então a gente precisa perdoar, mas às vezes o outro não está nesse momento ainda. A gente precisa ajudar, mas às vezes o outro não vai agradecer, né. A gente precisa se voluntariar para alguns temas, e às vezes outras pessoas não vão se voluntariar, né. E eu já ouvi muito, e não deve ser novidade o que eu vou falar para vocês, né, eh, de às vezes pessoas que, por exemplo, se af vêm para o centro, começam a fazer algum tipo de trabalho, ou participam de algum trabalho voluntário, e depois se afastam, né, porque ouviu algo que não gostou, porque, teve um desentendimento ali de ideias, né, com alguém, porque por se tratar de uma casa espírita achou que todo mundo já era santo e e tinha auréola, né, e etcétera, e não é assim na prática, né. E então esse texto, ou esse finalzinho,
ele indica para nós o caminho da nossa, evolução também. Em que sentido, Fábio? Quem já, participou comigo de algumas dessas conversas que a gente tem, como a de hoje, já percebeu que eu falo algumas vezes assim, e eu vou falar hoje de novo: "Como que eu sei que eu estou evoluindo? Como que eu sei que eu mudei? Como eu meço isso, se eu estou evoluindo ou não?", né? Como eu sei que eu estou indo para o centro e que aquilo está fazendo de verdade algum efeito em mim, né, na maneira que eu penso, nas minhas ações, na maneira que eu ajo, né? Como que eu percebo isso? E eu vejo que uma das maneiras da gente perceber sobre um prisma, né, de evolução, tá ligada com essa frase aqui, que é: quanto menos o que o outro nos faz nos impactar, quanto menos o que o outro fizer mudar a nossa a nossa maneira de ser, né, ou seja, a gente permitir que aquilo mude a nossa maneira de ser, melhores nós estamos ficando, né. Porque se eu tenho mais amor no coração, se eu tenho mais caridade, se eu entendi que essa doutrina aqui é uma doutrina de evolução, então às vezes eu vou estar um pouco mais evoluído do que aquela outra pessoa, ou ao contrário, né, pode ser e é muitas vezes, né. Quando eu percebo todos esses nuances da doutrina e eu vou evoluindo nisso, menos o que vem dos outros de negativo me abala, menos o que vem do outro de negativo muda a minha maneira de agir com ele, muda o meu humor, muda os meus desígnios, né. Se eu sou uma pessoa que eu entendi que parte da doutrina é evoluir, que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, que estamos aqui para aprender, eu vou entender que o outro ali também é um aluno. E se ele errou em alguma coisa, ele tá para aprender, ele vai aprender, às vezes não é no tempo que eu quero, é no tempo dele, né, mas que ele vai conseguir. E eu tenho que respeitar esse tempo, com amor, com carinho, com paciência, né, com perdão, com um abraço, né. Então, tá aqui uma maneira de você medir a tua evolução, né. Pensa nessa frase, olha para ela e perceba como que você reage às situações. As desfavoráveis, né, é óbvio, né, as boas são boas, né, as desfavoráveis, seja ela da natureza que for, seja ela onde for, né, no seu círculo íntimo, no trabalho, com os amigos, aonde quer que seja, né, repare, foque, olhe para si e para as suas reações. E aí talvez, em vez da gente usar o nosso tempo livre para falar da vida das outras pessoas, talvez a gente possa pedir feedback sobre nós mesmos e sobre o que estamos, como fazemos, como agimos, se a gente está mudando ou não, né? Para as pessoas que convivem com a gente, né? Elas percebem, às vezes a gente não percebe, mas as pessoas às vezes tendem a perceber mudanças, né? Pergunte, porque às vezes também a gente acha que está mudando e não estamos, né? A gente tem uma ideia otimista a nosso respeito, né? E às vezes a gente tem uma ideia pessimista também ao nosso respeito, né? Que a gente não muda, que a gente não aprende nunca, etc. Mas no fundo, às vezes não é bem assim, né? Então, é um convite que eu faço para vocês, né? Que a gente possa sair daqui com uma reflexão honesta, real, que tem a ver com o nosso desenvolvimento, né, e para ter uma caminhada realmente melhor, né. E aí eu adotei um símbolo aqui, que é o da pena, porque eu estava pensando, né, como eu vou me sentir um dia
quando eu já tiver nesse estágio maior, né, de perdão, de amor, de entendimento, né. E aí o que eu acho que como eu acho que eu vou me sentir é leve, sabe, é desprendido, né, porque você vai entrar e sair de situações ruins e aquilo não vai te abalar, aquilo não vai ficar preso a você, nem você preso àquilo, né. É o entendimento que vai provocar uma libertação, né, e essa libertação eu fico às vezes imaginando como que é isso, né. Como que como que eu vou me sentir, né. E aí eu acho que eu vou me sentir como em alguns raros momentos da minha vida, assim, tem alguns raros momentos da minha vida, onde parece que todos os planetas se alinham, que todos os ponteiros se acertam, que parece que tá tudo ótimo. E e o que me traz isso é uma leveza, é um sentimento, assim, muito bom, né. E eu quero mais isso para mim, é claro, mas sei que só vou conseguir na medida que vou me desprendendo, né, do orgulho, do egoísmo, do medo, da falta de fé e de confiança, né. Eu acho que quanto mais a gente caminhar para os ensinamentos do Cristo, mais próximos a gente estiver, né, e mais libertos estivermos, e um medidor é aquele que eu falei, né, de quanto você se abala, né, negativamente com a reação do outro, com o que o outro deixa de fazer, com a tua expectativa que não é superada, eu acho que mais leve a gente vai se sentir, né. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer, né, e sem dúvida, um caminho para isso é a fé na doutrina, a confiança, né, o amor, que eu acho que todas as as virtudes, né, estão embaixo desse guarda-chuva, e a caridade que para mim é o amor em movimento, né, ou é colocar todas essas virtudes para funcionar, tá. Então era isso que eu queria trazer, compartilhar para vocês nessa noite, espero que tenha atendido aí a expectativa, ainda mais depois de uma explanação tão bacana como a da Érica da semana passada, e muito obrigado pela oportunidade e por estar aqui com vocês. Fábio, nós que agradecemos o seu jeitinho único de posicionar também as coisas e de nos ajudar a trazer justamente a prática do evangelho no nosso dia a dia, né? Nas pequenos momentos que a gente pode olhar e colocar o evangelho em ação, né? Que é o que a gente precisa fazer para realmente alcançar essa evolução que a gente veio buscando através de várias reencarnações e inclusive nessa que a gente está agora. E a gente vai dar continuidade, como sempre a gente faz uma leitura, né, do livro Pão Nosso. A gente vai fazer a leitura do capítulo 23, que tem o título Não é de Todos. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente poder continuar esse tema que o Fábio estava falando, porque eu sempre falo que um conecta com o outro, né? A gente acha a conexão muito bonita entre os livros. Então, vou ler aqui. Não é de todos, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. Paulo, em Tessalonicenses 3:2. Dirigindo-se aos irmãos de Tessalônica, o apóstolo dos gentios rogou-lhes concurso em favor dos trabalhos evangélicos, para que o serviço do Senhor estivesse isento dos homens maus e dissolutos, justificando o apelo com a declaração de que a fé não é de todos. Através das palavras de Paulo, percebe-se-lhe a certeza de que as criaturas perversas se aproximariam dos núcleos de trabalho cristianizante
que a malícia delas poderia causar-lhes prejuízos e que era necessário mobilizar os recursos do espírito contra semelhante influência. O grande convertido, em poucas palavras, gravou a advertência de valor infinito, porque, em verdade, a cor religiosa caracterizará a vestimenta exterior de comunidades inteiras, mas a fé será patrimônio somente daqueles que trabalham sem medir os sacrifícios por instalá-la no santuário do próprio mundo íntimo. A rotulagem do cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicionalmente e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela, como se fora mera letra de câmbio. Entretanto, que inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados qual se fora borboleta irradia. Esquecem-se, porém, de que as necessidades materiais do corpo reclamam um esforço pessoal diário. As necessidades essenciais do espírito nunca serão solucionadas pela expectação inoperante. Admitir a verdade, procurá-la e acreditar nela são atitudes para todos. Contudo, reter a fé viva constitui a realização divina dos que trabalharam, porfiaram e sofreram pela adquirir. É um texto de difícil leitura no sentido das palavras, do jeito que são colocadas, mas entra muito nessa, como eu posso dizer, justamente na execução, né, de trabalhar a fé na gente, porque aqui o que ele fala é que Paulo estava falando para um grupo de judeus, nos Tessalônicos, né, que ele fala aqui, e ele fala que ele estava dando uma, vamos dizer assim, como eu posso dizer, uma dica de que eles tinham que cuidar para aquelas pessoas que iriam chegar junto aos trabalhos religiosos com a fé abalada. As pessoas que eles chamam aqui dos maus, né? Porque a fé não é para todos. Então, tem sempre aquele que não acredita em alguma coisa boa que está se fazendo. Porque nós temos ainda essa característica, né? De não confiar, de ter aquele mal enraizado em alguma parte do nosso ser, que é por isso que a gente está aqui trabalhando. Então, quando ele fala que o grande convertido, né, Paulo, o grande irmão que se converteu a Jesus, ele dá essa advertência de infinito valor. Olha, tomem cuidado, né? Tomem cuidado porque vão aparecer aqueles no trabalho evangélico de que vai ter pouca fé e vai colocar a confiança de vocês para baixo, né? Claro, quando a gente está trabalhando para que alguma coisa aconteça, sempre vem que, mas será que isso vai dar certo? Será que você vai mesmo conseguir fazer isso? Olha, não confie em fulano. Olha, pode acontecer isso aqui de errado. Então, assim, a pessoa coloca jogando areiazinha e colocando aquela caraminhola na sua cabeça que acaba abalando a sua fé, a sua confiança, às vezes, em você mesmo. Então, aqui é para a gente saber que existem essas pessoas, mas como o Fábio falou, né? A gente precisa se precaver, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai tratar mal. A gente precisa saber como nós vamos nos comportar perante aquela pessoa. Aqui a gente traz muito isso, né? O quanto que a gente precisa ter consciência de que essas coisas acontecem para que a gente saiba quando ela acontecer como eu vou me comportar, porque eu não vou mudar a outra pessoa, mas eu vou mudar a minha interpretação daquilo que está acontecendo. Então, se chega alguém para jogar uma areiazinha no meu caminhão que vai me abalar, eu já falo, opa, joga para lá, que isso aqui não me pertence, não sou eu que estou falando isso, e você não vai abalar a minha fé, né? E aqui, quando ele fala também da questão, né, que muita gente deseja assenhorear-se da fé, mas que é simplesmente uma palavra. Não, tem que ter fé. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. Mas a pessoa fica ali de bracinho cruzado esperando que a fé aconteça. Eu falei disso na semana passada, né? A questão do trabalho. Se a gente trabalha, né,
para coisas materiais, a gente também precisa trabalhar a nossa confiança, e aqui é um trabalho que a gente faz da nossa confiança, para que a gente mantenha a nossa fé acesa, para que a gente realmente trabalhe na nossa fé, onde a gente consiga sempre colocar, né, que aquelas dificuldades que a gente tem durante a semana não nos deixam desacreditar na fé, apesar, né, que a fé é uma coisa tão grande, tão que você muitas das vezes, né, não deveria se abalar, mas a gente ainda está nesse processo. Então, sim, a gente precisa desses momentos aqui para que a gente trabalhe a nossa fé, a nossa confiança no Evangelho, em tudo que a gente tem no porvir aí. E aí eu trouxe aqui, eu sempre trago o livro do Consolador, que ele tem sempre algumas perguntas que nos clareiam bastante coisa. E aí eu vou trazer aqui, poder-se definir o que é ter fé? E aí fala, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então, é uma coisa muito linda, assim, né? Você ter essa confiança, essa certeza de que tudo vai dar. Eu sei que vai dar certo. Eu tenho algumas coisas que eu falo que eu sei que vai dar certo e tá dando certo até hoje. Então, eu digo que nesse quesito eu tenho uma fé muito grande que tá dando certo. Mas não cabe aqui porque é uma coisa minha. Mas, assim, a gente precisa... Não, eu sei que vai. Mas trabalhar, não é eu sei, eu não vou fazer nada. Né? Então, vamos realmente admitir que a gente tem fé trabalhando para que essa fé fique realmente forte em nós e que a gente consiga passar por todas as nossas dificuldades, confiando no nosso Pai, em Jesus, que está sempre guiando o nosso caminho. Então, a gente vai passar agora para a próxima parte e eu vou convidar a Silvinha para fazer as nossas vibrações. Lembrando que esse momento de vibrações é um momento em que a gente se conecta com os nossos mentores espirituais, com Jesus, com Deus, nosso Pai, para que a gente consiga doar as boas energias de acordo com a guiança, né, que a Silvinha vai nos fazer durante esse momento. Depois desse evangelho tão esclarecedor, que o Fábio nos trouxe com uma linguagem tão simples, mas tão direta, e como a Ana Paula acabou de dizer, né, sobre a fé, esse momento das vibrações, vamos acreditar realmente que todas as nossas intenções vão chegar no lugar certo. Agradecendo ao nosso Pai, nosso Criador, a toda essa espiritualidade maravilhosa que nos envolve neste momento, juntamente com os nossos companheiros do Centro João Batista. Vamos imaginar o nosso planeta Terra envolvido numa luz imensa, num manto azul do nosso Mestre Jesus, para que esse planeta receba todo o amor, toda a paz de que ele está necessitado. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para que deixem a vaidade de lado, o orgulho,
a cobiça e possam realmente pensar no povo brasileiro. Vamos vibrar por todos os que se encontram em lares coletivos, em albergues, em asilos, em orfanatos, aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, aqueles que estão acamados em seus lares, e muitos, muitos, muitos estão distante de um recurso médico. Vibrar, Senhor, para todos aqueles que estão dedicando suas vidas para salvar outras vidas, que estão na linha de frente, combatendo esta pandemia. Vamos vibrar pelos nossos irmãos do umbral do Vale dos Suicidas, aos encarnados com ideias suicidas e depressivas. Vibrar pelos nossos irmãos que se encontram no mundo do crime, da marginalidade, que se encontram nos presídios, nas penitenciárias. Vamos vibrar por todos os lares em desajustes, pedindo para que a doce paz do nosso Mestre Jesus possa estar presente nessas famílias. Vibrar pelos desempregados, para que possam ter uma nova oportunidade. Vamos vibrar por todas as religiões, mas especialmente pela doutrina espírita, para que ela possa acolher a todos os aflitos. Vibrar pelo Centro João Batista, essa casa maravilhosa que nos acolhe, essa espiritualidade que nos dá sustentação, não somente dentro do centro espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, aqueles que nos são mais especiais, e também por aqueles que possivelmente sejam nossos desafetos, nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados. Vamos vibrar por todos os nossos vizinhos, por todos os nossos familiares, por todos os nossos entes queridos na espiritualidade, que recebam neste momento o nosso carinho, nosso amor, a nossa gratidão pela oportunidade da reencarnação. Vamos vibrar por todos aqueles que nos pedem preces, por todos os nomes, Senhor, que cada um de nós talvez tenha numa listinha, em que diariamente dedicamos, Pai, preces para que possam receber aquilo de que necessitam e daquilo de que precisam. Vamos vibrar pelo nosso lar, que a doce paz, a doce luz do nosso Mestre Jesus possa aqui estar, envolvendo a todos que conosco convivem, para que a cada um seja dado aquilo de que necessitam. Fluidifica, Pai, neste momento as nossas águas, colocando nela o remédio para o nosso espírito e para o nosso corpo. Auxilia-nos, Senhor, nessa semana próxima, e só temos que te agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas durante essa semana que passou. Por favor, cuida de todos, Pai, e por favor também, humildemente te pedimos, para que possamos sempre ser uma centelha de luz aonde estivermos, seja com a nossa palavra, seja com o nosso pensamento, seja com a nossa presença. Obrigada, Senhor, por tudo, que assim seja. Envolvidos que estamos nessa paz, esse acolhimento de luz e amor, pedimos, Senhor, que nos guie durante essa semana, para que possamos, na próxima sexta-feira, voltar aqui e ter mais um pedacinho do seu Evangelho, rumo à nossa evolução, ao nosso conhecimento, ao nosso crescimento espiritual. Pedimos a permissão para dar por encerrada essa nossa reunião, que possamos continuar com essa paz por todo o nosso final de semana. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Que assim seja.
Muito obrigada a todos. Boa noite, Obrigada, gente. Fábio. Obrigada, Fábio. Boa Obrigada. noite. Obrigada. Obrigada, Fábia. Obrigada. Boa noite, Fátima, Boa Silvinha. noite. Oi, Tchau. Lúcia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Marilu, Obrigada. beijo. Boa Ideia. noite. Boa noite, Tchau. querida. Você tá aí. Adeus, tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Obrigada. linda. todos, Com boa Deus. semana. Tchau, Edmu. Tchau. Deus Boa se cuidem. noite. Boa Tchau. noite, Fátima. Boa noite. Boa noite, Boa Fê. noite. Boa Tchau. noite. Boa noite, Silvinha. Tchau, Camila. Boa noite. Tchau. Tchau, meu amor. Beijo. Tchau, Tchau. Beijo.